Pensa num tema maravilhoso que é arroz e feijão, e as pessoas elas praticamente perdem a consciência da importância de... O que é oração? Nós vamos falar sobre oração na prática de uma forma bem objetiva. O que é oração, gente? Oração na cabeça das pessoas hoje é ficar falando naquele monólogo um monte de vezes a Deus e fala. É dar as mãos e fazer uma gritaria, aquela coisa toda. Não, cara. Oração é algo extremamente muito importante. Oração é relacionamento entre você e seu pai. Porém, é de suma importância que você entenda que o interno precisa funcionar tanto quanto o externo. Às vezes nós gastamos tempo dizendo: querido Deus, amado Pai, rendemos graça a Ti, pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as suas mãos sobre a minha família, sobre a família dos meus amigos, sobre os meus filhos, e começa. A gente se preocupa tanto com essa parte externa que a gente põe ela no automático e perde a consonância, o equilíbrio, a ligação, a conexão entre o seu interno com o seu externo. Então, a gente cai em 3 perguntíssimas, importantíssimas, que você precisa entender. São 3 perguntas extremamente importantes que circulam a sua vida, tá? É claro, gente, o assunto é extremamente vasto, não tem como a gente desgastar um assunto desse nesse curto espaço de tempo, mas o fundamento e o básico que você precisa de verdade vai te ser dado aqui, tá? Por que devo orar e o que é oração? Oração eu já te expliquei o que é, tá? Oração é um relacionamento entre você e Deus. Oração não é falar com Deus, como muitas pessoas mencionam, tá? Você tem uma passagem de Jesus muito importante que Jesus fala assim, ó: seu pai que vê em secreto, você orando. O versículo vai ficar aqui em cima para você, ó. Seu pai que vê em secreto, no momento que você está orando. Não está escrito que o seu pai que ouve em secreto, tá? Então isso é muito importante, muito importante. Esse detalhezinho te traz muitas coisas importantíssimas. Segundo ponto, por que eu devo orar? Eu vou te explicar. Deus entregou o governo dos céus para você aqui dentro da terra. E cada vez que você ora de verdade, você está trazendo a conotação de operação de Deus. Quer ver? Presta atenção. Deus deu o governo ao homem para ele operar dentro da terra. E quando nós oramos, nós estamos trazendo legalidade para que o governo do céu se mova dentro da terra. Por isso Jesus nos deu um modelo, que seja feito na terra aquilo que é feito nos céus. Por que eu vou orar pedindo isso? Porque sou eu quem trago a legalidade para o governo dos céus operar dentro da terra. Se isso já fosse uma legalidade direta de Deus, nós não precisaríamos orar nesse modelo, entendeu? Não teria necessidade. Então, Deus nos convocou a orarmos dessa forma para que definitivamente se estabeleça o governo dos céus aqui dentro da terra por quem é legal aqui dentro e tem um corpo físico. Nós temos espírito, alma e corpo. Espírito e alma, conexão entre o sobrenatural, é daqui para cima. A alma e o nosso corpo nos conecta com a terra e faz com que o espírito conecte a terra. Ou seja, o espírito só conecta com a terra através da alma, e a alma é esse intermédio, tá? Então o que você precisa clarear no seu coração? Quando nós oramos, nós estamos definitivamente trazendo legalidade para que, através da autoridade que nos foi confiada, Deus possa se mover dentro da terra de forma legal. Então, orar é mais do que necessário. Orar é importantíssimo e você não pode deixar de fazer isso nenhum dos dias. Eu já errei muito, gente. Assim, eu não quero que vocês construam uma imagem de um Wagner perfeito, de um Wagner que nunca falha, de um Wagner que nunca erra, de um Wagner que nunca faz isso. Eu quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês e vou dizer para vocês o porquê. Eu sempre fui 880 e nesse último ano Deus tratou muito isso dentro de mim relacionado a 880, sabe? Principalmente no tocante a não ter esse tipo de comportamento. Por exemplo, você começa primeiro com uma funda, vai por estilingue, por um arco e flecha, de repente você tá com uma bazuca na mão. Então, pra que eu vou usar um estilingue se eu tenho uma bazuca, eu posso dar um tiro só e resolver? Só que não funciona desse jeito. Nós não devemos abandonar aquilo que nos fez chegar onde nós chegamos. Tudo que você fez para chegar onde você deveria chegar, tudo que você fez para chegar aonde você chegou, é tudo que você tem que continuar fazendo para permanecer onde você tá. Entendeu? Então, assim, oração é algo fundamental na vida do ser humano, pro seu relacionamento com Deus,
para o estabelecimento do governo dos céus na terra e legalidade da sua mobilidade na terra, e para que Deus cumpra os desígnios dele através da gente, porque afinal de contas nós somos legais e somos nós que habilitamos essa ação dentro da terra por pedido dele, não é meu, não foi eu que escolhi que fosse assim, foi Deus. Outra coisa crucial que você precisa entender conforme nós vamos recebendo investimentos de Deus, como esse que você está recebendo aqui agora, o nosso espírito ganha maior autoridade, maior legalidade de operação dentro da terra. Então, uma pessoa que carrega autoridade, favor e testemunho, carrega literalmente algo de Deus no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, principalmente no corpo, tem maior poder de liberação geográfica. Entendeu? Por exemplo, no corpo de Jesus habitava corporalmente a plenitude da divindade. Por isso a necessidade da gente ter essa consciência. Por isso a necessidade da gente ter consciência que nós carregamos algo de Deus, uma vez que recebemos também esses investimentos. Então a oração é de suma importância, cara, suma importância, para você dar espaço para que Deus se mova. O que eu quero que você guarde dentro do seu coração? Oração tem tudo a ver com o relacionamento que você tem com Deus. Só que o que eu quero que você entenda, cara? Oração traz uma conotação diferente do que as pessoas estão acostumadas. Por exemplo, eu fiz uma notinha aqui, ó. Quer ver, ó? Oração é um ato de relacionamento entre o pai e o filho, longe de ser somente um contato auditivo entre Deus e os homens. É um decreto e uma liberação intencionada. Ou seja, quando eu estou estabelecendo palavras aqui dentro da terra, eu estou produzindo decretos para a mobilidade do governo dos céus dentro da terra e estabelecendo como as coisas vão acontecer através daquilo que eu estou declarando. Então foge daquela ideia de eu falar e ser ouvido. Eu estou sendo visto, assistido, observado por quem se relaciona comigo. Por isso que oração não é falar com Deus. Oração é se relacionar com Deus. Por isso que o formato da oração não é o querido Deus, amado Pai, Deus, eu rendo graças a Ti, sabe? É aquele formato monólogo com Deus. Oração tem a ver com conversar, expor o coração, colocar seu interior para Ele, certo? Através também de decretos. Dentro da oração existem as súplicas, existe o momento de se falar e de se ouvir, você entendeu? Então isso é muito importante que você entenda e separe isso. Então, oração não é um monólogo onde eu jogo palavras, tá? Oração não é um contato auditivo. Oração é um relacionamento onde eu exponho o meu coração para Ele de forma intencionada e tenho a oportunidade de ouvi-lo, e aqui a gente estabelece a nossa conexão. Isso é oração, é relacionamento. Deus ouve e vê, entendeu? Relacionamento. Muito importante que você guarde isso dentro do seu coração. Nós já falamos sobre a importância da oração. Agora eu quero te dizer uma outra coisa. Por que a minha oração não funciona? Sabe por que a sua oração não funciona? Porque você aprendeu a falar. Você não aprendeu a falar intencionado. No próximo bloco aqui, que vai ser sobre a voz de Deus, você vai aprender com muita clareza o que é intenção. Mas eu já quero deixar claro para você. Oração sem intenção não funciona, gente. Porque você não tem o poder do decreto executado. Entendeu? Desculpa, você não consegue produzir execução naquilo que você diz porque não tem intenção. A intenção faz a conexão das suas palavras com o mundo espiritual, faz o transporte das suas palavras até o coração de Deus. É a mesma coisa de falar com Deus e ser ouvido. Para Deus ouvir aquilo que você disse, você precisa estar intencionado. Se isso não acontecer, você também não consegue orar. Por exemplo, eu vou orar por cura, tem que estar intencionado. Eu vou fazer decretos em oração, tem que estar intencionado. Então, a sua oração, ela não acontece, ou parece que Deus não quer te ouvir, não é porque Deus não quer te ouvir, ou porque Ele faz acepção de pessoas quando Ele ouve, ou porque Ele tem queridinhos ou não tem queridinhos. É porque você não está fazendo como convém fazer. Aprenda uma coisa: o fato de dar errado não significa que aquilo que você está tentando fazer, ou o que você quer conquistar, não aconteça. Por exemplo, o fato de eu orar e dar errado não significa que a oração não funciona. Significa que a forma como você está conduzindo que não está certo. E que você precisa ajustar um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali. Por isso a importância de ter conselheiros, por isso a importância de receber esse cuidado através de pessoas para dar essa mexidinha na onde você precisa e alinhar os ponteiros, tá? Eu vou pautar aqui agora o que você vai fazer todos os dias, que vai fazer parte da sua rotina. Agora a gente está falando de prática, tá?
Primeira coisa que você vai aprender: não sai da sua cama sem orar e sem consagrar o seu dia a Deus. Não me faça algo diferente disso. Convide o Espírito Santo para orar com você de manhãzinha. Eu ainda gosto de nem abrir os meus olhos e já começar a consagrar. E, gente, como é que é fato, cara? Como eu tenho tido experiências com Deus nisso. Ah, mas Wagner, é um negocinho tão bobinho. Não é bobo, cara. Isso aqui é extremamente espiritual e profundo. Você não tem noção do quanto que isso aqui é importante. E é impressionante como Deus me fez questão de mostrar para mim os dias que eu não fazia e como meu dia era complicado, era pesado, era difícil de lidar. E quando eu parava de manhã e falava: Deus, olha, eu consagro ao Senhor o dia de hoje. Eu rendo ao Senhor minhas palavras, a minha mente, o meu coração. Espírito Santo, eu entrego a minha esposa nas suas mãos, os meus filhos. Eu peço ao Senhor que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal. Eu consagro o dia de hoje a Ti, as minhas atitudes, as minhas ações. Wagner, mas tá parecendo aquele formato de oração normal, tá? Mas aqui dentro tem intenção. Tenha certeza que Ele tá me ouvindo. Você tá entendendo? Eu tenho certeza que eu tenho um Pai de amor que me ouve. Eu estou declarando a Deus o que eu gostaria que acontecesse nesse dia e dando a Ele a liberdade total através das minhas declarações intencionadas, que o dia é dele, que Ele é meu Pai, que Ele conduz. Pegou a chave? Outra coisa crucial que você não pode faltar nenhum dia e vai fazer parte da sua rotina: orar reconhecendo e agradecendo as suas refeições. Cara, talvez você nem ora mais para agradecer seu café, ou você vem com aquelas oraçãozinhas michuruca que me dá desespero. Às vezes meu filho: querido Deus, obrigado, blá, 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 e começa: não, meu filho, não funciona assim, você já sabe. Oração, desejo absoluto e profundo daquilo que você quer, entendeu? Vai tomar café, cara, consagra o alimento. Mas Wagner, minha casa já é consagrada, eu estabeleci a realidade. Meu filho, não faça isso. Tem alimentos que nós compramos que sabe-se Jesus quem fez. Só que não só consagrar os alimentos, mas reconhecer que tá ali porque foi Deus que te deu. Mas Wagner, sou eu que trabalho, mas o dom foi Deus que te deu, a capacidade foi Ele que te deu, a vida foi Ele que te deu, o ar foi Ele que te deu, a saúde foi Ele que te deu, você entendeu? Se não fosse pela misericórdia de Deus, você já tinha sido consumido. Olhando Deus dos céus, não há um que haja, que seja justo e que não careça do favor, da graça e da misericórdia de Deus, entendeu? Então, se você tá aí agora me assistindo, é porque Deus te permitiu estar aí. E não importa se você crê ou se você não crê, essa é a verdade. E reconhecer esse amor, esse carinho, essa misericórdia de Deus é de suma importância. Senta na sua mesa com seus filhos, com seu cônjuge, todos os dias, não come. Ah, Wagner, mas eu sou religioso, eu briguei com meu filho porque ele comeu antes da oração. Não seja religioso, cara. Deus também gosta dessas coisas. Às vezes meu menino come, aí eu vou orar e falo: Deus, eu te agradeço, Deus, pelo alimento, pelos pães, pelo dia de hoje. Uma vez mais eu te consagro o dia de hoje. Peço ao Senhor que o Senhor perdoe meus filhos que comeram antes da gente começar a orar. Perdoa eles, Deus, por favor. Eles dão as risadinhas deles. Minha pequenininha tem 1 ano e 7 meses, ela faz assim, ó. E ela fecha o zoinho mais fortinho, sabe? Além de você estar dando exemplo para os seus filhos de que existe alguém ouvindo eles, vendo eles. Esse alguém é um pai. Eles estão vendo o pai deles, o mentor da casa. Você entendeu? Aquele do mandamento da casa junto da mãe, aquela da doutrina, como diz Provérbios, você entende? Mostrando para eles que eles são gratos. E que mesmo diante da sabedoria, do dinheiro, do conhecimento, da posição social, da classe social, da posição no reino dos céus, não interessa o que eles reconhecem, que existe alguém glorioso e maravilhoso cuidando deles, cara. Isso é muito importante, pai. Isso é muito importante, marido. Isso é muito importante, esposa que me ouve agora. Isso é muito importante, homem. Isso é muito importante, jovem que já venceu o maligno. Isso é muito importante você fazer isso todos os dias. Antes do seu café da manhã, então vai orar antes do seu café. Vai orar a hora que você vai tomar um cafezinho. E se for quietinho ali, você pega: Deus, obrigado por esse café aqui. Pum, e come, toma. Seja grato, cara. Sabe? Você vai orar antes do seu almoço, café da tarde, janta. Entende? Isso é muito, 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 muito importante. Outra coisa crucial que você não pode faltar, mas de hipótese alguma. O que você está fazendo, Wagner? Eu tô marcando aqui que eu já conversei com vocês sobre esse assunto. Outra coisa crucial que você precisa fazer, cara, antes de dormir: ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelo seu cônjuge, pelo seu marido. Ore. Wagner, eu sou o único crente na sua casa, então ora pelos seus pais.
Se eles não se converteram ainda, ora pela noite de sono, repreende os espíritos malignos. Deus, eu repreendo os espíritos que lançam setas, eu repreendo os espíritos que vão tentar destruir os sonhos, trazer visões malignas, pesadelos, trazer opressões malignas. Já reparou que essa pessoa tá deitada dormindo, ela trava assim? Isso é opressão maligna, gente. Você não pode deixar isso acontecer. Estabelece proteção na tua casa, invoca e ordena que os anjos venham. Peça ao Senhor que Ele envie os anjos de guerra dele para dentro da sua casa. Ore ao Senhor Deus pedindo que Ele guarde as entradas e as saídas. Declara que aquela casa é sua casa. Você tá orando em declaração agora. Wagner, essa oração parece aquela do modelo que eu já tô acostumado. Que bom, mas agora tá intencionado. Lembra do processo? Declara. Mas Wagner, parece que quando vem isso me vem uma vontade de gritar. Diz, meu filho, deixe Deus, o Espírito do vivo Deus, fluir dentro de você. Ah, né? Porque eu aprendi. Você aprendeu para lascar ali o pau, com força mesmo. Ora, manda fogo, desce fogo, manda para tudo quanto é lugar. Do irmão comentando comigo que ele teve uma visão, tinha tido um espírito maligno próximo da minha casa, ele flutuava, um bicho horroroso, que a hora que a gente começou a orar, esse bichão, ó, azou. Proteja a tua casa, marido, proteja a sua casa, pai, proteja a sua casa, mamãe, proteja os seus filhos, ora, põe as mãos sobre eles, manda fogo, não pensa nem meia vez não, pelo amor de Deus. Outra coisa crucial, vai ter uma reunião? Ora, vai, meu povo não é crente, pede pra eles um minutinho, fecha seus olhos. Voz baixinha, declara baixinha que, ó Deus, eu consagro essa reunião assim. Eu repreendo os espíritos malignos, os demônios, espíritos de seitas. Você manda fogo ali quietinho e pronto. Mas faz em declaração, mesmo que seja baixo. Não é o alto ou baixo, mas precisa ter a declaração física, tá? Ah, eu quero só conversar com Deus, então conversa internamente, tá tudo bem. Preciso fazer decretos, então faça eles de voz baixa. Não precisa meter o espiritualzão, sabe? Só um minuto agora que nós vamos orar aqui. Não precisa. Se você tem esse espaço para orar, você ora. Se não tiver, baixinho, o efeito é o mesmo, não tem problema nenhum. Ora antes de viajar, peça ao Senhor Deus que Ele guarde a mecânica do carro, que livre você de demônios que lançam carros contra carros, consagra a viagem, consagra a ida, abençoa os seus filhos, pede livramento, pede para Deus conduzir a viagem, te dá estratégia. Cara, eu lembro direitinho que eu tava dirigindo uma vez com meu irmão, aquela correria toda, de repente, me deu um chá de morgaço, assim, você conhece isso? Eu fui fazendo assim, ó. De virar pro meu irmão assim, ele do mesmo jeito que eu, nós dois assim. Parecia aquele senhorzinho de 1.200 anos dirigindo. De repente foi, nossa, o que eu tô fazendo, gente? Sentei no carro e fui de novo. Moral da história, gente. 20 minutos depois, tinha uma carreta atravessada de um lado pro outro. Se eu continuasse na mesma velocidade que eu tava, hoje eu não estaria aqui para nós conversarmos. Olha a importância da gente orar. Olha a importância de nós caminharmos com Deus. Olha o livramento que Ele me deu. Forte, né? Coisa maravilhosa. Ensine os seus filhos a orar antes das provas, antes da entrada da escola. Leva os seus filhos para a escola. Ore com eles. Ore antes deles entrar. Eu saio com meus meninos no carro, vai fritando daqui até lá dentro da escola. E chega lá, eles oram. E detalhe, não é você só orar para os seus filhos. Permita que eles orem juntos. Eu tenho meu pequenininho de 4 aninhos, ele não orava nada, não fazia nada. O meu menino do meio, o Isaac, ele morria de vergonha, cara. Eu falei, filho, a gente começa assim. Começa agradecendo, obrigado, Deus, por isso. Ensina eles que a oração precisa terminar em nome de Jesus. É muito importante que você ore assim, tá? Sempre que você estiver terminando de orar, você faça em nome de Jesus, porque você está declarando para o mundo espiritual em nome de quem que você está. E o mundo espiritual precisa respeitar tudo que Jesus fez no mundo espiritual e na terra, através da cruz, do sacrifício vicário. E hoje eles oram, meu menininho para assim, papai do céu, muito obrigado por esse papá maravilhoso que a mamãe fez. A coisa mais linda do mundo, cara. Entendeu? Você tá plantando dentro deles essa prática. Peça para eles, ensine eles a orar antes das provas. Você que tá me assistindo, que é pequenininho, que agora ore antes das suas provas, ore antes das coisas que você vai fazer que são importantes, de assinar um contrato, de uma reunião importante, tudo que você for fazer, coloque Deus ali na frente através das orações. Lembra? Quando você ora, você estabelece através da sua autoridade a liberdade para a mobilidade de Deus dentro desse governo que nós estamos, que é dele. Lembra? Reino dos céus, reino de Deus. Reino de Deus é aqui, reino dos céus é reino dos céus. Você já aprendeu isso aí já, tá? Outra coisa crucial, antes de você correr atrás de um médico, cara, antes de você correr atrás de um remédio, ore pelos seus filhos.
creia no milagre de Deus. Isso precisa ser intencionado, entendeu? Ore pela cura dos seus filhos, ore pela cura da sua família, ore por todos. Recentemente eu passei um problema bem complicado com minha filha acabou tendo convulsão. E cara, eu travei, eu acabei voltando a um colapso que eu tinha quando eu era mais novo. Eu travava às vezes emocionalmente. Quando eu me converti, eu até achei que eu estava livre disso. E eu passando os meus processos muito pesados, sangrentos por esse período de agora. E eu confesso que eu travei. Quando eu cheguei no hospital, vi minha menina deitada lá assim. Eu entrei, eu falei, Deus, eu preciso funcionar agora. Eu coloquei a mão sobre ela e orei por ela. Eu falei, Deus, restaura minha filha. E Deus falou assim, Wagner, calma. O que está acontecendo agora é só efeito do remédio, sua filha está bem. E eu fiquei meio apavorado. Falei, Deus, não, ela não está bem. Deus, ela não está bem. Wagner, você está sendo discreto. Não importa o que eu estou sendo. Eu fui eu. Você tá entendendo? É isso que você tem que aprender. Para de querer ser mega, ultra, Paulo, super espiritual. Seja você. Deus sabe quem é você. Ele sabe que tá dentro de você. E Deus falou assim, Wagner, ela tá bem. Eu falei, Deus, ela não... Não, Deus. Não deixa ela do jeito que ela tá. Deus falou assim, Wagner, ela tá bem. Quando ele falou, tá bem, acalmou cada célula do meu corpo. Eu falei assim, Deus, olha... Ela não tá bem, ela tá lá agora travada lá dentro da cama. Wagner, ela tá bem. Eu falei, então me promete que ela vai ficar bem. Wagner, ela tá bem. Eu falei, não. Fala assim, Deus. Eu prometo. Aí Deus falou pra mim assim, eu falei, Deus, fala pra mim, eu prometo, repete comigo. O pai falou assim, filho, eu te prometo, a sua filha tá bem. Não vai acontecer nada com ela, Wagner. O motivo disso é por causa disso que eu tô fazendo na sua geração. Cara do céu, cara. É assustador quando você vê que Deus tá movimentando todas as coisas pra abençoar milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso é muito importante que você entenda. Tem uma outra coisa crucial que eu vou fazer com os meus filhos. Você já pode fazer, pai, pelos seus filhos, tá? Eu vou fazer pelos meus, vou fazer no casamento deles. E eu quero muito que isso aconteça. Mas antes disso, deixa eu tirar um dogma aqui que é muito importante. Tem muitas pessoas que acreditam, cara, que... Pô, você precisa estar de joelho pra orar. Tem horas que eu sinto necessidade de orar de joelhos, tá? Mas eu lembro de Deus me ensinando, o pai falando assim, Wagner, não é a posição que você ora que produz reverência. A reverência tem que estar dentro do seu coração. Então lembra que através da reverência do seu coração que vai determinar de verdade aquilo que você está fazendo. Se Deus é seu pai, você o reverencia, você sabe a grandeza de quem Ele é, você entende a importância que Ele tem dentro de você, não importa se estar de pé sentado, dentro do banheiro, não interessa como você está. Embora tenha horas que eu me sinto necessidade de eu estar de joelhos, mas não importa, qualquer posição que você estiver, desde que haja reverência dentro do seu coração, Ele vai estar te ouvindo. Uma coisa também importantíssima, que hoje praticamente ninguém faz, oração de transferência de bênção. Isso era natural entre os judeus. Chegava Abraão colocava a mão dentro de Isaac e transferia a bênção geracional para ele. Puxa vida, cara. Lembro do meu casamento, meu sogro lá parado, orando por a gente, os meus pais lá embaixo. Você precisa transferir legados para seus filhos, impor as mãos sobre eles, chamar todas as bênçãos que você carregou sobre a vida dos seus filhos e transferir isso para eles no momento certo. Isso é muito, muito, muito importante. Você não pode faltar nisso de hipótese alguma. A partir de hoje, cada detalhe desta oração vai fazer parte da sua rotina, com vontade, sem vontade, com sono, sem sono, com fome ou sem fome, com dificuldade ou sem dificuldade, não interessa. Todos os dias você vai estar construindo o seu espírito através da oração e através daquilo que Deus for agregando para você no nome de Jesus Cristo. É a hora da prática.